No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 10 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, Bolsa Família. Benefício de dezembro começou a ser pago hoje para mais de 54 milhões de pessoas. São mais de 20 milhões de famílias que receberão o benefício antes do Natal, sendo 9 milhões com crianças até 7 anos de idade. E muitas delas foram incluídas esse mês. Caroline Blaut. O programa de transferência de renda incluiu 200 mil novas famílias neste mês. Os pagamentos começaram a ser feitos nesta terça-feira e vão até o próximo dia 23. E ainda, presidente Lula passa bem após cirurgia em São Paulo. A equipe médica informou que o presidente está consciente e se alimentando bem, mas seguirá internado até o início da próxima semana. Lula teve um sangramento na cabeça, onde já existia um hematoma provocado por uma queda há quase 2 meses. E você vai ouvir também renegociação de dívidas com autarquias e fundações públicas. Micro e pequenas empresas e pessoas físicas terão descontos de até 70% para quitarem débitos com instituições como o IBAMA, agências reguladoras e outros. Quem explica como esse desenrola vai funcionar é o advogado-geral da União, Jorge Messias, em entrevista ao vivo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula passa bem após uma cirurgia na cabeça para controlar um sangramento. Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Lula deve ficar hospitalizado e retornar a Brasília na próxima semana. Segundo a equipe médica que cuida do presidente, a cirurgia foi decidida após exames feitos no presidente, que apresentou dores de cabeça na tarde de ontem. O presidente Lula passa bem e está internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente teve um sangramento num hematoma na cabeça e foi submetido a uma cirurgia para drenagem de líquidos entre o cérebro e a meninge, uma membrana que protege as estruturas cerebrais. Segundo a equipe que atendeu o presidente, o episódio foi em consequência do acidente doméstico no dia 19 de outubro, quando Lula teve uma queda no Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. De acordo com o neurologista Marcos Stavali, que participou da cirurgia do presidente, o sangramento em hematomas desses casos são comuns e o presidente deve permanecer com um dreno por mais alguns dias. É uma história natural desse tipo de lesão. É uma lesão compressiva. Ela não lesa o cérebro diretamente. A gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. De acordo com o Dr. Roberto Calil, da equipe médica do presidente, ele deve permanecer até 48 horas na UTI e ficar hospitalizado até a próxima semana, e que não há qualquer risco de danos cerebrais. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. Tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Segundo Roberto Calil, o presidente sentiu dores de cabeça na tarde de ontem e foi submetido a exames de imagem. Constatado o sangramento por decisão da equipe médica, o presidente foi levado a São Paulo e submetido à cirurgia durante a noite. O médico garantiu que o presidente poderá trabalhar normalmente após a recuperação. O Hospital Sírio-Libanês vai divulgar boletins diários sobre a saúde do presidente Lula. Reportagem Nazi Brum. Bolsa Família do mês de dezembro começou a ser pago hoje em todo o país. Mais de 20 milhões de famílias vão receber os recursos até o dia 23. O programa de transferência de renda incluiu 200 mil novas famílias neste mês. Os pagamentos começaram a ser feitos nesta terça-feira e vão até o próximo dia 23. O valor médio é de R$ 678 por família. O programa garante proteção a mais de 54 milhões de brasileiros. Entre eles, quase 17 milhões são crianças de até 11 anos e 7 milhões são adolescentes de 12 a 17 anos. Mais de 9 milhões de lares recebem o benefício Primeira Infância, de R$ 150 para crianças de até 7 anos. As mulheres são o principal pilar do programa. Representam 83% dos responsáveis familiares. O Bolsa Família também prioriza famílias em situação de rua, indígenas e quilombolas.
Em dezembro, o investimento total do governo federal é de 14 bilhões de reais, promovendo inclusão e dignidade em todos os cantos do país. Caroline Blaut para a Voz do Brasil. E atenção, em 636 municípios onde foi declarada a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidas pelo governo federal, o pagamento foi feito hoje para todas as famílias beneficiárias. São mais de 1,5 milhão de famílias que receberam benefício de uma vez, sem precisar aguardar o calendário escalonado, conforme o último dígito do número de identificação social. O objetivo do pagamento unificado é amenizar as consequências dos efeitos climáticos extremos para quem recebe o Bolsa Família, como chuvas e a estiagem que afetam diversos locais do país. E em dezembro, mais de 5.490.000 famílias vão receber o Auxílio Gás. São R$ 104 que vão atender quase 17 milhões de brasileiros. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses e corresponde ao valor do botijão do gás de cozinha de 13 quilos. O calendário de pagamento ainda será anunciado, mas de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o benefício será pago antes do Natal. Brasil e a Eslováquia ampliam parceria após visita do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. O primeiro-ministro foi recebido em Brasília pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Os países assinaram acordos em áreas como defesa, segurança e compartilhamento de informações de inteligência. Durante a visita, Robert Fico desejou uma pronta recuperação ao presidente Lula. A repórter Luana Karen acompanhou e tem mais informações. Uma oportunidade de reforçar laços. Localizada na região central da Europa, a Eslováquia tem cerca de 5 milhões de habitantes e uma economia em que prevalece o setor de serviços, seguido da indústria, principalmente automotiva e eletrônica. Como parte da União Europeia, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, saudou a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia e disse que irá conversar com os demais países da região sobre a importância do acordo. Durante a passagem do primeiro-ministro eslovaco ao Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou Robert Fico a participar da Cúpula do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025. Os dois países assinaram acordos e memorandos de entendimento em áreas como defesa, segurança cibernética, relações exteriores e economia. Hoje, o Brasil e a Eslováquia ampliam sua parceria. Os acordos que assinamos trarão novas oportunidades em áreas como cooperação em defesa, segurança cibernética, no combate a ilícitos internacionais. O Brasil está pronto para contribuir para a modernização da Força Aérea Eslovaca por meio das aeronaves C-390 Millennium da Embraer. Também firmamos um protocolo para atualizar nosso acordo para evitar a bitributação. Entre janeiro e novembro de 2024, a corrente de comércio entre Brasil e Eslováquia somou 432 milhões de dólares. O Brasil comprou mais do que vendeu ao país europeu. Mais de 50% das importações feitas pelo Brasil este ano foram automóveis de passageiros. Já o país vendeu principalmente couro à Eslováquia. Reportagem Luana Karen. Com descontos de até 70%, o programa Desenrola permite que pessoas físicas, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte quitem dívidas com as autarquias e fundações públicas federais. São condições especiais para pagar, por exemplo, multas com órgãos como o IBAMA, DENIT e agências reguladoras. Os interessados podem aderir até o dia 31 de dezembro. O advogado-geral da União, Jorge Messias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e explica mais sobre essa oportunidade de renegociação. Boa noite, ministro, bem-vindo. Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana, boa noite aos que nos acompanham aqui pela Voz do Brasil. Eu queria, primeiro, desejar aqui saúde plena, uma plena recuperação ao nosso querido presidente Lula, que é forte, está firme e logo estará conosco comandando os trabalhos do governo. Pedir a Deus que conceda recuperação e saúde plena a ele. Mas eu vim aqui anunciar uma boa notícia, uma excelente notícia, na verdade, que é o Desenrola Agências, um programa que a Advocacia Geral da União anuncia desde o mês de
outubro de 2024, que concede descontos muito vantajosos àquelas pessoas físicas e também às empresas, pessoas jurídicas, que têm dívidas com as autarquias e fundações federais. Muitas empresas, muitas microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, associações de classe, santas casas, escolas, acabam tendo dívidas com INSS, com o IBAMA, com a ANS, com a Anatel, enfim, dívidas não tributárias com as nossas autarquias, as agências reguladoras. E por conta deste processo de não pagamento, nós passamos a ter um valor a receber da ordem de quase 300 bilhões de reais. O que é que o governo fez para facilitar a vida das empresas e facilitar a vida das pessoas? Nós negociamos e conseguimos construir um grande programa chamado Desenrola Agências, que dá desconto de até 70% para quem aderir ao programa. Luciano, até quando as pessoas podem aderir a esse programa? Até 31 de dezembro de 2024. Então, está lá no site da Advocacia Geral da União, www.agu.gov.br, um link com todas as explicações, as pessoas podem entrar e aderir para fazer jus aos descontos. Perfeito. Ministro, além do desconto de até 70%, como o senhor disse, quais outras vantagens os interessados podem ter para quitar as dívidas? Abatimento de juros, de multa, parcelamento que pode ir até 145 meses, a depender da pessoas físicas ou jurídicas, se for Santas Casas de Misericórdia, micro e pequena empresa, empresas de pequeno porte, o prazo é de 145 meses. Portanto, são condições muito facilitadas para que as pessoas desenrolem a sua vida, para que as pessoas possam regularizar seus compromissos com o Estado brasileiro. A gente está falando de que tipos de dívidas são mais comuns, ministro? Multas, por exemplo? Multas que pessoas físicas, por exemplo, levaram do IBAMA, no ICMBio, questões que as empresas muitas vezes têm regulatórias com a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem muitas dívidas de empresas no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, na CVM, muitas pessoas físicas têm dívidas com a CVM. O maior volume de multas hoje está no IBAMA, cerca de 30 bilhões de reais está no IBAMA, mas tem um valor muito grande também na Anatel, 24,7 bilhões de reais. Também tem um valor muito significativo no CAD, 4 bilhões de reais. Portanto, quem tiver dívida com essas autarquias pode entrar no site da AGU, acessar o programa Desenrola e facilitar aí a sua forma de pagamento para que ela possa regularizar seus compromissos com o Estado brasileiro. Perfeito. Ministro, vamos mudar um pouco de assunto. Uma pesquisa avaliou a opinião dos brasileiros sobre a democracia. Foram entrevistadas 3.000 pessoas. 81% responderam que a democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo. Qual a percepção dos brasileiros em relação a esse tema? Olha, o Observatório da Democracia, que é uma instituição apoiada pela Advocacia Geral da União, realizou essa pesquisa, está disponível a todo o público, como você citou, e os dados são muito interessantes. Há claramente na pesquisa ali uma compreensão de que a sociedade brasileira apoia fortemente a nossa democracia, rejeita veementemente qualquer tentativa de abalo à democracia brasileira, rechaça, como rechaçou pelos dados da pesquisa, mais de 70%, qualquer tentativa de golpe que abale a democracia, como nós tivemos no dia 8 de janeiro, e os episódios das investigações da Polícia Federal estão aí à disposição da sociedade para avaliação pública. Portanto, o resultado da pesquisa é muito favorável. A população brasileira, a sociedade brasileira, ela é defensora da nossa democracia. Agora, ministro, 67% dos entrevistados também acreditam que a gente já trilha uma parte importante do caminho para a democracia ideal, né? O que tem a melhorar? O que foi apontado nessa pesquisa? Existem muitas questões que a liberdade democrática oferece que precisa ser oferecido para a sociedade brasileira. A pesquisa revelou que questões como saúde, educação, segurança pública são elementos fundamentais para que, de fato, a sociedade brasileira possa se sentir representada neste processo democrático.
Então, a pesquisa traz pistas importantes que poderão ser utilizadas pelos gestores públicos para a construção de políticas públicas, para debate pela academia, pelo parlamento, poder judiciário, poder legislativo, enfim. Toda a sociedade tem à sua disposição um elemento poderoso de dados para a construção de uma reflexão e melhoria e, obviamente, o fortalecimento da democracia no Brasil. Bom, liberdade é um tema associado à democracia, né? E a saúde e a educação têm um grau de mobilizar as pessoas, de acordo com a pesquisa. O que isso representa, ministro? Isso representa que a sociedade quer discutir temas como justiça social, como igualdade, como diversidade, como liberdade. A Constituição fala que o Brasil está constituído uma sociedade livre, justa e solidária. Nossos valores fundamentais são valores sociais do trabalho e livre iniciativa, dignidade da pessoa humana. Portanto, a democracia ela nunca está isolada dentro de um sentido em si mesmado. Ela sendo um princípio continente, ela deve irradiar outra gama de interesses da sociedade, como o que você citou, Luciano. A liberdade, a justiça, a equidade, diversidade, essas questões que o governo tem trabalhado, como igualdade salarial, como diversidade, igualdade de gênero, de oportunidade, inclusão educacional, como o governo agora fez com o programa Pé de Meia. Todas essas questões que nós estamos trabalhando sob a liderança do presidente Lula. Demonstra, né, ministro, que democracia é mais do que apenas votar periodicamente, né? Democracia é as pessoas conseguirem participar mesmo da vida pública, das discussões públicas do país. Exatamente. A pesquisa revelou que as pessoas discutem pouco política. E é importante que a gente reflita e pense na construção de instrumentos e mecanismos para que as pessoas possam discutir mais sobre política, sobre o seu dia a dia. As pessoas discutem muito política com as famílias, mas no geral é pouco. Então a gente precisa extravasar essa discussão, porque pode ser uma pista para fortalecermos a democracia no Brasil. Políticas públicas, ministro? Políticas públicas, enfim, questões relacionadas à saúde, à educação, ao debate atual, por exemplo, sobre liberdade nas redes sociais, que é um tema importante. Eu fiquei surpreso e feliz. 70% dos que responderam à pesquisa apoiam a regulação das redes sociais. É importante que esse dado chegue ao Legislativo, que analisa hoje um projeto de lei de combate às fake news e regulação das redes sociais. Perfeito. Nós conversamos com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Sempre uma satisfação. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. Jovens no campo, cultivando as terras das famílias e garantindo a continuidade da agricultura familiar que abastece as mesas das cidades. Com esse objetivo, foi lançado hoje o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. São 14 ministérios trabalhando juntos em políticas públicas voltadas para a juventude rural brasileira. Regularização fundiária, reforma agrária e demarcação de terras indígenas e quilombolas estão entre as estratégias. Maria Gabriela Freire Lima é de uma família camponesa de Arco Verde, em Pernambuco. Eles plantam, criam bovinos, caprinos e ovinos. Aos 28 anos, ela já fez sua escolha: seguir na agricultura familiar. É sim um desejo muito grande meu, assim, de continuar os passos, mas criar também outras formas de caminhar, né? Enraizar cada vez mais ali minha sementezinha também no campo, né? Em prol de um mundo mais saudável. Com o objetivo de dar condições aos jovens para que permaneçam em suas comunidades de origem, foi lançado nesta terça-feira o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. 14 ministérios irão trabalhar juntos na construção de políticas públicas voltadas para a juventude rural brasileira. Estão entre as prioridades do plano promover acesso à terra. Sem ela, é inviável que as próximas gerações não saiam para as cidades, na opinião do agricultor Elson da Silva Alves. Terra para a gente permanecer na terra, laborar na terra, agricultar a terra. Então, assim, permite construir novas possibilidades de existência. Políticas de promoção da reforma agrária, regularização fundiária e demarcação de terras indígenas e quilombolas constituem um dos eixos estratégicos do novo plano. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que a meta do governo é chegar a 60 mil agricultores assentados até 2026. Nós vamos terminar esse ano com 8 mil assentados no Brasil. Nós temos uma meta de 25 mil em 2025 e mais 25 mil
em 2026. Nós vamos chegar a 60 mil agricultores assentados. Apoiar esse segmento também é uma forma de garantir alimentação saudável na mesa dos brasileiros, de acordo com a secretária nacional de Juventude Substituta, Jesse Daiane Silva Santos. Significa a possibilidade da juventude permanecer no campo com educação de qualidade, com acesso à terra, com acesso a crédito, com toda a dignidade que a gente tem que garantir para a nossa juventude. Significa a possibilidade da continuidade de ter alimentos saudáveis, alimentos da produção agroecológica na mesa do povo brasileiro. Se o campo não planta, a cidade não janta. O plano foi desenvolvido com base em oficinas presenciais e remotas, integrando a colaboração do poder público com a sociedade civil e jovens de diferentes regiões do país. O documento assegura equidade de gênero e diversidade. Reportagem Natália Kozlik. Concluída a primeira etapa do programa Mais Acesso a Especialistas, que tem como meta melhorar o atendimento do SUS e reduzir o tempo de espera dos pacientes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve reunida com governadores para a assinatura de planos regionais, o primeiro passo necessário para a liberação de recursos. Ela destacou que serão atendidas mais de 60 milhões de pessoas em especialidades estratégicas. Nós alcançamos 100% de adesão dos estados e do Distrito Federal, 97,9% de adesão dos municípios. Nós já temos 136 planos de ação regional enviados e vamos ter, na verdade, potencialmente quase 62 milhões de pessoas atendidas. Vamos fazer um foco em gargalos históricos e nas especialidades em que o tempo de diagnóstico interfere no tratamento de uma maneira muito forte. Na oncologia, na cardiologia, na oftalmologia, na otorrinolaringologia, na ortopedia. Pelo programa, quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame especializado, ele será encaminhado a um serviço de saúde que vai realizar todas ou a maioria das consultas e exames do que precisa. E a pessoa não será colocada em várias filas para atendimento. A próxima etapa do Mais Acesso a Especialistas é a implantação dos núcleos de gestão e regulação, que vão monitorar as filas, por exemplo, e estruturar a integração do atendimento presencial e digital. A inflação do mês de novembro foi de 0,39%, segundo o IBGE. O resultado foi 0,17 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. A maior queda registrada em novembro veio do setor de habitação, impactado pela redução do preço da energia elétrica residencial. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 3 tiveram alta em novembro: alimentação e bebidas, transportes e despesas pessoais. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o IPCA, que é o índice oficial da inflação no país, está em 4,29%. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. Um impulso no turismo durante o verão na região Nordeste. O Programa de Aceleração do Turismo Internacional 2025 vai lançar um edital para a região com o objetivo de aumentar em pelo menos 260 mil novos assentos no período. O investimento previsto é de 24 milhões de reais. O programa convida companhias aéreas e aeroportos a lançarem novos voos internacionais com destino ao Brasil. E a partir daí pede a apresentação de propostas de investimentos em promoção destes novos voos com ações como campanhas publicitárias no país de origem. O investimento do PAT vai ser de 63 milhões e 600 mil reais em 2025. E a expectativa é gerar ao menos 500 mil novos assentos no ano. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encerra audiência pública sobre vínculo empregatício em plataformas digitais. Cartórios terão que mudar os atestados de óbito dos mortos e desaparecidos por perseguição política durante o regime militar. Ministro do STJ dispensa mulher grávida de usar tornozeleira eletrônica durante o parto. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal encerra debates da audiência pública sobre vínculo empregatício em plataformas digitais. O tema está em tramitação no STF. Fernanda Porto. O segundo dia de audiência pública começou com a exposição do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, o desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Em seguida, as advogadas das partes do processo se manifestaram. A relação de emprego entre motoristas e plataformas digitais está em discussão no Supremo Tribunal Federal depois que a Uber do Brasil apresentou recurso contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a plataforma e a motorista. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira um ato normativo que determina que os cartórios de todo o país devem corrigir os atestados de óbito dos mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar. Para o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a norma representa um acerto de contas legítimo com o passado. No campo da causa da morte dessas pessoas, passará a constar a informação de morte não natural, violenta, causada pelo Estado a desaparecido no contexto do regime ditatorial. As correções dos atestados de óbitos durante a ditadura serão baseadas nas informações presentes no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Tribunal Superior Eleitoral promove evento com mulheres de diferentes áreas do conhecimento. A iniciativa celebrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Fábio Ruas. O TSE promoveu ao longo do dia o evento Direitos Humanas, Voz da Mulher pela Democracia. Um encontro com mulheres de todo o Brasil e de diversas áreas do conhecimento para conversas, exposições, troca de ideias, propostas e reflexões. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, afirmou que 10 de dezembro é um dia para pensar e celebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje completou 76 anos. Ministro do STJ concede habeas corpus para dispensar mulher grávida de usar tornozeleira eletrônica durante o parto. Ela está sob monitoramento eletrônico desde agosto deste ano. Fátima Uchoa. A mulher é investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para o ministro do STJ, Og Fernandes, embora as cautelares definidas sejam adequadas às circunstâncias dos crimes supostamente cometidos, o monitoramento eletrônico durante o parto é desproporcional. Após o parto, segundo Og Fernandes, o uso da tornozeleira deverá ser retomado, mas respeitando um tempo mínimo de recuperação, conforme determinação do juízo de origem, baseada na recomendação médica competente. O hospital não pode exigir de médico a prestação de trabalho extra. Para a Justiça do Trabalho, o hospital não pode impor ao empregado consequência patrimonial desfavorável, uma vez que ele não receberá pelo trabalho prestado. Larissa de Paula. O médico foi contratado pela CLT para atuar em um hospital público em Porto Alegre. Ele era obrigado a cumprir o plantão além da jornada normal e depois tinha descontos no contra-cheque quando a remuneração pelas horas extras ultrapassava o limite remuneratório constitucional. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinou que o hospital deixasse de exigir plantões nessas condições, porque a situação representa um desequilíbrio contratual injusto e ilegal. A ré recorreu, mas, por unanimidade, a 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do TRT.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova 3 indicações para diretorias do Banco Central. Financiamento da economia criativa por fundos constitucionais é aprovado na Comissão de Desenvolvimento. E Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que regulamenta o uso de token para ativos ambientais. Boa noite. O plenário do Senado aprovou 3 indicados pelo Executivo a diretorias do Banco Central. Mais cedo, houve sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Bruno Lourenço tem as informações. Os senadores aprovaram os nomes de Newton José Schneider Davi, Isabela Moreira Correia e Gilneu Francisco Astolfi Vivan para as diretorias de Política Monetária, de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e de Regulação do Banco Central. A situação fiscal do país foi uma das preocupações ao longo da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, chamou a atenção para a crescente dívida pública. A dívida bruta do setor público era de 51,5% do PIB em 2013. Atualmente está, segundo os dados de outubro, 78,6% do PIB. Em razão desse aumento do endividamento brasileiro na última década, questiona o seguinte: o quão desafiador é o controle da inflação em um contexto de aumento do endividamento público? Cada diretor do Banco Central tem um mandato de 4 anos com uma única recondução. O financiamento da economia criativa por fundos constitucionais foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional. O projeto agora será analisado pelo plenário da Casa. Repórter Marcela Cunha. A proposta permite que os recursos de fundos de financiamento regional sejam usados em projetos ligados à chamada economia criativa. O setor abrange atividades que geram propriedade intelectual, como música, teatro, propaganda, arquitetura, turismo e artesanato. O texto permite que pessoas físicas ou jurídicas do setor sejam financiadas por recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Segundo a relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, os 3 fundos neste ano somam cerca de 64 bilhões de reais, que podem bancar projetos de economia criativa sem a necessidade de novos financiamentos. Nós não estamos fazendo nenhuma imposição, apenas abrindo uma possibilidade dentre as diferentes áreas de atuação dos fundos constitucionais, extremamente importante para todos nós da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para a senadora professora Dorinha, a economia com origem na criatividade e talento individual é um mecanismo de promoção do desenvolvimento regional. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto de lei que trata sobre abordagens policiais discriminatórias. A proposta, que é de autoria do senador Gaúcho, proíbe agentes públicos e profissionais de segurança privada de fazerem abordagens baseadas em preconceitos de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. A medida já foi aprovada pelo plenário do Senado em 2020 e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Paim cobrou que a Câmara coloque o projeto em votação. Segundo ele, os deputados devem revisar e fazer as alterações que acharem adequadas para que o texto avance. É urgente que a Câmara dos Deputados vote essa proposta. A Câmara não pode se omitir. Chega de abordagens truculentas, homofóbicas, discriminatórias, preconceituosas, veemente ataque à vida. A campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres no Brasil se encerrou nesta terça-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para marcar a data, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado lançou uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha em braille.
A repórter Marina Dantas acompanhou o evento e traz mais detalhes. O enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil foi reforçado pela campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começou no Dia da Consciência Negra e acabou nesta terça-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para destacar a iniciativa, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado lançou a cartilha Guia Prático da Lei Maria da Penha em Braille. Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, o guia vai orientar as mulheres com deficiência no país. Se cruzados os aspectos que negam direitos a essa população, uma mulher com deficiência enfrenta ainda mais barreiras para o livre exercício de sua cidadania. A Procuradora Especial da Mulher, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que o guia e os dias de ativismo são essenciais para acabar com a violência contra a mulher no país. Este movimento nos convoca a refletir e a renovar nosso compromisso de erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Se um país que tem 1/4 da sua população com deficiência não consegue incluí-los, quem está deficiente é esse país. O guia da Lei Maria da Penha em Braille será distribuído gratuitamente pelo Poder Judiciário. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou hoje um projeto que permite ao juiz determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor nos casos de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, o uso de tornozeleira pode ser determinado apenas como alternativa à prisão, motivado pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Pelo texto, que agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o monitoramento eletrônico poderá ser usado desde o início do processo. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a gestão econômica e fiscal do governo Lula. Para ele, a nova reforma tributária coloca o imposto sobre o valor agregado, IVA, em 28%, um dos mais altos do mundo. O parlamentar também lamentou que o Orçamento Geral da União e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não tenham sido votadas ainda. Para ele, os projetos não saem do papel e, enquanto isso, o governo aumenta a dívida. O governo já anunciou, está aqui, verba para reajuste dos servidores federais em 2025 chega a 20 bilhões. É o maior valor desde Dilma. Então o governo não está fazendo ajuste fiscal, está gastando mais. Uma proposta que pretende alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais em tecnologia financeira e ambiental foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto ainda passará pelo crivo da Comissão de Meio Ambiente. O projeto, de autoria do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, regulamenta a criação, emissão, registro, comercialização e a gestão de tokens para ativos ambientais digitais. O token é uma certificação digital que comprova a propriedade de um bem ou ativo. Para Dueire, a proposta traz avanços para a sustentabilidade e pode facilitar a destinação de recursos para a área. Nós vamos dar um salto na tecnologia, na condição da transparência, da rastreabilidade, fazendo com que a preservação do meio ambiente tenha um lastro de ganhos financeiros para que ela efetivamente possa acontecer. O Senado aprovou a criação da Comenda Ceci Cunha para mulheres que se destacarem na política. O nome da condecoração é uma homenagem à ex-deputada alagoana assassinada por um suplente em 1998. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que cria a Comenda Ceci Cunha. O nome da condecoração é uma homenagem à ex-deputada alagoana Josefa Santos Cunha. Professora e médica, Ceci Cunha, como era conhecida, foi vereadora em Arapiraca por 2 mandatos consecutivos entre 1988 e 1995 e deputada federal de 1995 a 1998. Reeleita em 98, ela foi assassinada em dezembro a mando de um suplente, Talvânia Albuquerque, que tomou posse em seu lugar. Ela era mãe do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que tinha 17 anos na época da execução. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou o legado de Ceci Cunha. A morte de Ceci Cunha não apagou seu legado de luta e de dedicação ao serviço público. Sua
trajetória é lembrada como exemplo de integridade e de compromisso com a população. O senador Rodrigo Cunha afirmou que a homenagem à mãe lhe faz querer ser uma pessoa melhor, com mais força para alcançar seus objetivos. E que foi também uma excelente mãe, que me ensinou os princípios que eu carrego até hoje e que fez, sim, com que toda a dor que a vida me reservou, eu transformasse em uma missão maior que eu. Então, eu sei que a vida é efêmera, eu sei que todos nós temos objetivos e o meu é lutar pelo que é certo, é lutar por justiça. O texto segue agora para a promulgação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre obrigar policiais militares a usarem câmeras corporais. Avança projeto que permite a estados legislar sobre temas específicos do direito penal. Comissão aprova a realização de processo seletivo para contratar professor substituto. Boa noite. Projeto que exige processo seletivo para a contratação de professores temporários pode ir ao Senado. Mais informações sobre a aprovação na Câmara com a repórter Maria Neves. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que exige a realização de processo seletivo simplificado para contratar professor substituto temporário na educação básica pode seguir para o Senado. Pelo texto, que reúne o conteúdo de 2 propostas, a seleção deverá contar com ampla divulgação. Além disso, ele determina que os candidatos devem ter, pelo menos, a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Profissionais com experiência comprovada deverão ter prioridade. De acordo com o autor de um dos projetos originais, deputado Kim Kataguiri, do União Paulista, alguns municípios contratam professores sem a realização de nenhum tipo de processo seletivo público com ampla divulgação. Na opinião de Kataguiri, além de comprometer a qualidade do ensino, a falta de regras para a contratação de professores temporários estimula irregularidades na seleção dos profissionais. A gente sabe que existe um abuso na contratação de professores substitutos sem nenhum processo seletivo, fazendo com que a qualidade das aulas que os alunos recebem seja muito baixa e que muitas vezes o poder público faça contratações de pessoas que ele queira, direcionando a quais os professores que ele quer contratar e tendo uma relação promíscua, patrimonialista no momento de contratar um professor. Na Comissão de Educação, a relatora do texto aprovado na CCJ, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acolheu também projeto do deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas. A proposta obriga os sistemas de ensino a garantir a presença de professor substituto em sala de aula sempre que o titular se ausentar. De acordo com Adriana Ventura, o censo escolar de 2022 mostrou que dos 714 mil professores que havia nas redes públicas estaduais no momento da pesquisa, 51% eram temporários. Na rede municipal, que contava com quase 1.300.000 professores na época do censo, o índice de temporários era de 32%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Direitos Humanos. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, comenta a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da chacina de Acari. O deputado lembra que o episódio, ocorrido em 1990, resultou no desaparecimento forçado de 11 jovens e marcou a luta das mães de Acari por justiça. Tarcísio Mota acrescenta que a decisão da Corte Interamericana obriga o Brasil a criar um plano nacional contra milícias e grupos de extermínio e a tipificar o crime de desaparecimento forçado. Ele reitera seu empenho para que essas medidas sejam cumpridas, honrando a memória das vítimas de Acari. Clarícia Tércio, do PP, denuncia perseguição religiosa contra alunos que realizam intervalos bíblicos em escolas de Pernambuco.
Segundo a deputada, os estudantes têm sido impedidos de exercer sua fé de forma espontânea e pacífica, prática amparada pela Constituição Federal. Clarissa Tércio critica o Sindicato de Trabalhadores da Educação de Pernambuco por denunciar os encontros, apontando os impactos positivos da prática religiosa na vida dos jovens. Ela pede apoio na defesa da liberdade religiosa e encoraja os alunos pernambucanos a continuarem exercendo o direito à fé. Saúde. Projeto de Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, inclui no programa Farmácia Popular remédios usados no tratamento do transtorno do espectro autista. O deputado explica que sintomas como insônia, ansiedade e hiperatividade podem ser controlados com medicamentos. Pompeu de Matos argumenta que é preciso garantir aos autistas um atendimento com dignidade e aos familiares suporte e amparo para que todos tenham uma melhor qualidade de vida, com a disponibilização dos medicamentos no Farmácia Popular. Eleições. Gilson Daniel, do Podemos, critica a decisão judicial que levou à perda de mandatos de deputados estaduais e vereadores eleitos no Espírito Santo sem que houvesse quaisquer irregularidades, mas pelo fato de seus partidos não terem alcançado o coeficiente da cota de gênero. Gilson Daniel defende a garantia dos 30% de vagas para mulheres, desde que não tragam prejuízos a eleitos, o que, em sua avaliação, fere a representatividade e a democracia. O deputado pede que o assunto seja discutido no parlamento para evitar que os partidos políticos também sejam prejudicados. Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica deputados de oposição que tentam normalizar a tentativa de golpe de Estado para impedir que um presidente legitimamente eleito assumisse o cargo. Ele lembra que a democracia foi conquistada a um preço alto e é preciso estar vigilante para defendê-la. Joseildo Ramos ainda reforça a importância de se proteger o sistema eleitoral brasileiro, que, segundo o parlamentar, é referência para o mundo pela rapidez na apuração dos votos e por sua credibilidade. Economia. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, defende que a Lei Orçamentária de 2025 priorize a destinação de recursos para as periferias das cidades. Ele aponta que investimentos em educação, infraestrutura, saúde, segurança pública e assistência social nas áreas mais vulneráveis são estratégicos para o bem-estar da população. Heriberto Medeiros também assinala a importância de ações orçamentárias planejadas para o desenvolvimento econômico das zonas periféricas, com inclusão social e oportunidades para as comunidades. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, rechaça o pacote de ajuste fiscal, dizendo que a medida vai transferir o prejuízo do rombo nas contas públicas para os mais pobres. Ele afirma que o governo vai enfrentar uma grande resistência no Congresso e que alguns líderes já avisaram que vão usar os meios regimentais para impedir a aprovação da matéria. Na visão de Carlos Jordi, a desarticulação do governo vem agravando a crise econômica, aprofundando os níveis de pobreza no país. O congressista cita ainda a incapacidade do governo em articular com o judiciário a liberação das emendas parlamentares. Átila Lins, do PSD do Amazonas, expressa preocupação com projetos de lei que prevêem cortes de gastos sem o devido debate no Congresso Nacional, o que, segundo ele, dificulta o diálogo e pode prejudicar as camadas mais vulneráveis da população. Átila Lins teme que medidas importantes que tratam do corte de gastos sejam aprovadas de forma apressada na próxima semana, o que pode, na avaliação do deputado, gerar impactos negativos para o país. Segurança Pública. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. O assunto dominou os debates no plenário da Câmara. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, condena a intervenção do Judiciário na segurança pública e a imposição do uso de câmeras por policiais militares. Ele argumenta que, antes de investir em tecnologias, é necessário garantir condições adequadas de trabalho, como viaturas blindadas,
aumento do efetivo e melhor remuneração. Delegado Paulo Bilinski também acredita que o uso de armas não letais, defendido pelo Ministério da Justiça, pode colocar em risco a vida dos policiais. Para o congressista, a segurança dos agentes deve ser prioridade, dado o risco diário que enfrentam no cumprimento do dever. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, destaca as injustiças sofridas pelas forças policiais no Brasil, sobretudo as polícias militares, que são criticadas por casos isolados de violência e ocorrências pontuais. Sargento Gonçalves entende que a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais não se justifica para monitorar comportamentos que são exceções dentro da corporação. Ele lembra que o cidadão que filma ações contra policiais não faz o mesmo com o traficante que domina a boca de fumo e nem com os crimes praticados pelo que chama de Estado paralelo. Coronel Fernanda, do PL, defende a recomposição dos efetivos da Polícia Militar. Segundo a deputada, o quadro de pessoal em Mato Grosso está defasado há anos. Ela conta que o efetivo de hoje é o mesmo de quando ela entrou na corporação em 1996, há quase 30 anos. Coronel Fernando entende que, em vez de obrigar o uso de câmeras corporais, a Justiça deveria determinar a valorização e o reconhecimento dos agentes como heróis, já que enfrentam a sobrecarga de trabalho e arriscam suas vidas para proteger a sociedade contra os criminosos. Por outro lado, Ivan Valente, do PSOL, condena a escalada de violência policial de São Paulo e cita os episódios recentes como o massacre na Baixada Santista, a agressão a uma mulher idosa em Campinas e a morte de um estudante de medicina desarmado. Ivan Valente critica a gestão da Secretaria de Segurança Pública e do governo estadual por adotarem, segundo ele, uma política que incentiva o uso da força e a licença para matar. O congressista ainda destaca a necessidade do uso de câmeras corporais como medida de transparência e segurança. Alfredinho, do PT, afirma que a Polícia Militar de São Paulo é desmotivada e tentada à corrupção. Para o deputado, a polícia deve ser dura com os bandidos, mas respeitosa com os trabalhadores, o que, segundo ele, não tem ocorrido na capital paulistana. Alfredinho defende punição para o que chama de bandidos de farda, com a prisão e expulsão dos maus policiais. O deputado acrescenta que, enquanto o secretário de Segurança de São Paulo incentivar a prática de violência pelos PMs, os abusos só vão aumentar. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também afirma que os casos de abuso policial em São Paulo, incluindo agressões e morte de civis desarmados, refletem a orientação de comandos superiores, que, segundo ela, incentivam práticas violentas. A deputada responsabiliza a Secretaria de Segurança e o governo do estado pelas ações. Gleisi Hoffmann elogia a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais para dar transparência às ações policiais. A deputada defende o debate sobre a segurança pública para proteger os direitos dos cidadãos e aperfeiçoar a atuação das forças policiais. Pastor Henrique Vieira, do PSOL Fluminense, acusa o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, de fomentar a milicianização da polícia no estado. Ao citar o histórico do secretário como policial militar, o deputado menciona denúncias de manipulação de cenas de crimes e ações letais. Na avaliação de Pastor Henrique Vieira, a gestão de Derrite intensifica a letalidade policial e coloca em risco os próprios agentes. Para ele, a manutenção do secretário de Segurança vai transformar a Polícia Paulista em um instrumento de violência descontrolada. Já Rosângela Moro, do União, elogia o trabalho do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, no combate ao crime organizado. A deputada menciona recordes de apreensão de drogas e a ética usada na condução das operações, mas reconhece que eventuais excessos devem ser corrigidos. No entendimento de Rosângela Moro, as acusações direcionadas ao secretário são de grupos de esquerda que, segundo ela, já mostraram que não sabem combater a criminalidade. Para reforçar seu apoio ao setor, a deputada informa que metade de suas emendas individuais do ano passado foi destinada à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, destaca a importância das forças de segurança para proteger os brasileiros diante do aumento da violência no país.
Ele rebate os ataques da esquerda contra os policiais e reforça que os maus profissionais não representam a dedicação da maioria dos agentes. Para Coronel Assis, a esquerda busca desmoralizar as forças policiais para implantar um Estado anárquico e totalitário que governa com mão de ferro. O deputado também critica a interferência do STF sobre temas que são de competência dos governos estaduais. O governo federal pretende distribuir 20 mil pistolas de descarga elétrica e cerca de 150 mil sprays de gás para agentes de segurança, com o objetivo de reduzir a letalidade policial. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica a proposta, apontando a disparidade frente ao armamento pesado usado por criminosos, como fuzis e munições de alto calibre. Na visão de Coronel Crisóstomo, a medida demonstra despreparo do governo na formulação de políticas de segurança pública, colocando em risco a vida dos agentes. O congressista sugere aos governadores que rejeitem a iniciativa para proteger as forças policiais. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o posicionamento do Executivo e do Judiciário sobre a restrição do uso de armas. Para ele, o porte de arma está ligado ao direito de defesa. O deputado também ironiza a obrigatoriedade do uso de munições não letais pela polícia, questionando se a medida é para garantir a fuga dos bandidos. General Girão alega que os problemas de segurança no país têm origem na ineficácia da justiça e não nas forças policiais. Ele manifesta seu descontentamento com a legislação nacional e com a disparidade do tratamento entre criminosos e agentes de segurança, solicitando reavaliação de ambas as questões. Uma médica da Marinha foi morta por uma bala perdida dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Luiz Lima, do PL, lamenta o caso e denuncia a ausência do Estado em vários territórios cariocas, o que, segundo ele, permite a expansão de facções criminosas. Luiz Lima avalia que o caos vivido na cidade do Rio de Janeiro exige uma ação coordenada das Forças Armadas e do governo federal para recuperar os territórios dominados pelo crime. Ele expressa indignação com a negligência estatal e cobra urgência na restauração da autoridade pública no Rio. Otone de Paula, do MDB, alerta para o aumento da violência no Rio de Janeiro e a atuação crescente de narcomilícias no estado. Como exemplo da gravidade da situação, o deputado cita o caso de uma médica oficial da Marinha que morreu dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, vítima de bala perdida. Otone de Paula compara o estado do Rio a um paciente de UTI e defende uma mobilização nacional para conter a crise. O parlamentar entende que é preciso reforçar o controle de armas, endurecer leis penais e investir em inteligência e estrutura para os policiais. Fernando Rodolfo, do PL, defende a apuração e a punição imediatas para os assassinos da conselheira tutelar Rosimere Bizarria, morta por disparos de arma de fogo no dia 28 de novembro, na cidade de Angelim, no agreste de Pernambuco. Para Fernando Rodolfo, a cidade vive uma crise na segurança pública e o crime deve ser esclarecido pelas autoridades com a maior urgência para que não fique impune. Comissão aprova a proposta que concede a estados competência para legislar sobre matéria penal. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite que os estados aprovem leis específicas sobre matéria penal. De acordo com o texto aprovado, os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a legislar sobre as seguintes questões, entre outras, desde que de forma mais gravosa do que a prevista na legislação federal. Estabelecer penas, respeitando-se o limite de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade previsto no Código Penal. Decidir sobre regimes de cumprimento de pena e regras para a fixação do regime inicial e para a progressão e definir requisitos para concessão de livramento condicional, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo e transação penal. O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, esteve entre os que se posicionaram contra a proposta. Eu penso que é uma forma de facilitar a vida criminosa. Nós precisamos de normas no país
que unifique o Brasil. Vai possibilitar, inclusive, fugir o marginal, o criminoso, a pessoa envolvida no banditismo, vai ficar se perguntando onde que é a legislação menor, onde que é mais fácil fugir. Isso nós estamos vendo, inclusive, em outros países, mesmo nos Estados Unidos. Já a deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o texto. A gente tem que observar as peculiaridades de cada caso, né? A gente tem, por exemplo, cada estado que tem suas respectivas mazelas, suas peculiaridades. O meu estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele tem um índice de criminalidade altíssimo. Tem estados que o roubo de carga é altíssimo. Em outros estados, de repente, o crime contra o patrimônio é maior. Então, tendo em vista exatamente essas peculiaridades de cada estado, que eu entendo que essa proposição legislativa ela venha em muito boa hora. O projeto que permite que os estados aprovem leis específicas sobre matéria penal ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.